Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 7 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz: suponha que os coeficientes reais a e b da equação x na quarta mais ax ao cubo mais bx quadrado mais a vezes x mais 1 igual a zero são tais que a equação admite solução não real R com um módulo de R diferente de 1. Das seguintes afirmações, o que nós podemos afirmar? Quais delas são verdadeiras? A primeira afirmação diz que a equação admite 4 raízes distintas, sendo todas não reais. A segunda fala que as raízes podem ser duplas. A terceira fala que das 4 raízes, 2 podem ser reais. Então, vamos nos lembrar rapidamente que esse tipo de equação aqui é chamado de equação recíproca. Nós sabemos que se o R é uma raiz de uma equação recíproca, o 1 sobre R também vai ser uma raiz. Isso pode ser facilmente verificado. Porque olha só, se o R é uma raiz, significa que o R na quarta mais A vezes R ao cubo, mais B vezes R ao quadrado, mais A vezes R, mais 1, isso daqui é igual a zero. Agora vamos tentar verificar se o 1 sobre R é uma raiz, ou seja, vamos no lugar do x colocar o 1 sobre R. Então, trocando o x por 1 sobre R, a gente obtém 1 sobre R na quarta, mais A dividido por R ao cubo, mais B dividido por R ao quadrado, mais A dividido por R, mais 1. A gente precisa verificar se de fato isso daqui vai ser igual a zero. Então vamos fazer essa soma de frações, né? Então o MMC entre esses R's aqui, vai dar o R na quarta, né? Então, efetuando essa soma de frações, obteremos 1 mais A vezes R, mais B vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo, mais o R na quarta. Agora que perceba que essa expressão aqui, e essa daqui são iguais, né? Essa daqui é exatamente essa, só que está de trás para frente. A gente lê assim, a gente lê assim, São expressões iguais, R na quarta, mais AR ao cubo, mais BR ao quadrado, mais A vezes R, mais 1. Mas isso daqui vale zero, né? Então nós temos 0 dividido por R na quarta, isso daqui é zero. Então, acabamos de verificar que se o R é uma raiz de uma equação recíproca, né, que nós estamos vendo aqui, então 1 sobre R também vai ser uma raiz. Perceba que x igual a zero não pode ser raiz, né, porque se a gente colocar zero aqui vai dar 1 igual a zero, então x igual a zero não pode ser raiz. Bom, a gente não precisa fazer o que eu vou fazer agora, mas como que a gente faz para também analisar que 1 sobre R é raiz de um outro jeito, que já vai nos dar, inclusive, todas as raízes de uma equação recíproca? A gente pode fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, e vamos dividir os dois lados por x ao quadrado. Daí vai ficar x na quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Ax ao cubo dividido por x ao quadrado dá a vezes x. Mais bx quadrado dividido por x quadrado vai dar b. Ax dividido por x quadrado dá a dividido por x. 1 dividido por x quadrado fica assim, 1 sobre x ao quadrado. Agora o que nós vamos fazer? Vamos juntar esse valor aqui com esse. Daí nós obtemos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E dessa soma aqui, a gente pode colocar o A em evidência. Colocando o A em evidência, vai para dentro do parênteses o x mais 1 sobre x. Mais B, isso daqui é igual a zero. E perceba que, observando essa equação, como ela ficou, daqui a gente já consegue concluir que se o x for uma raiz, o 1 sobre x vai ser uma raiz, né? Porque olha só, se o x for uma raiz, então isso daqui tudo é igual a zero. Então, se a gente trocar no lugar do x o 1 sobre x, trocar o x pelo 1 sobre x, isso aqui vai virar 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai virar o x ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui vai ficar igual.
esse número daqui vai virar 1 sobre x, e esse número daqui vai virar o x. Então, é uma outra maneira de você ver que se o x é uma raiz, 1 sobre x vai ser uma raiz. Mas por que eu fiz isso, né? Porque daqui a gente já consegue descobrir qual que é o método para a gente descobrir quais são todas as raízes da equação recíproca. Porque, olha só, nós podemos fazer uma mudança de variável, né? A gente pode chamar o x mais 1 sobre x, podemos chamar de z. E como o x mais 1 sobre x eu estou chamando de z, então se a gente elevar o z ao quadrado, ó, elevando o z ao quadrado nós temos x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar só 2, né? Porque x vezes 1 sobre x vai dar 1. Mais 1 sobre x ao quadrado. E daqui nós tiramos que o z ao quadrado menos 2 é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, a nossa equação ela fica assim, ó, fica como sendo igual a z ao quadrado menos 2 mais a vezes z mais b igual a 0. E daí você consegue descobrir quais são as raízes dessa equação do segundo grau na incógnita z. Aí depois de que você descobre quem é o z, você troca aqui, ó, e daí descobre quem é o x. Então esse é o método para você descobrir as raízes da equação recíproca, né, fazendo uma divisão por esse x ao quadrado ali. Então, feito isso, nessa parte aqui a gente não precisava ter feito, a gente só precisa saber que se o r é a raiz de uma equação recíproca, então o 1 sobre r também vai ser uma raiz. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso exercício, né? Então, vamos lá. O que nós temos de hipótese do nosso exercício? Nós sabemos que o r ele é uma raiz dessa equação recíproca e que ele é um número complexo não real, ou seja, a sua parte imaginária é diferente de 0. E o módulo de r é diferente de 1. Então, a gente sabe isso. Aqui o r ele é um número complexo, ou seja, a gente pode dizer que ele é da forma a mais bi, em que o b ele é diferente de 0, porque ele é um número complexo não real. E nós sabemos o seguinte, né? Que se o r ele é uma raiz, o conjugado de r, que é o a menos bi, também vai ser uma raiz. Isso acontece para todos os polinômios complexos, cujos coeficientes são números reais. Perceba que os coeficientes desse polinômio aqui, ó, ele são todos reais, né? O 1 é real, o a é real, o b é real, o a é real. Então, estamos diante de um polinômio complexo com coeficientes reais. Logo, se o p de r é igual a 0, isso significa que o p do conjugado de r também é igual a 0. Se o r é uma raiz, o conjugado de r é uma raiz justamente porque esses coeficientes aqui são números reais, né? Você coloca aqui, né? Nessa expressão você troca o x pelo conjugado de x, daí vai aparecer um conjugado aqui nessa posição, né? Daí depois você consegue tirar o conjugado de cada um desses números, consegue colocar aqui para cima. Depois você ainda consegue juntar tudo num conjugado só. Daí o conjugado de um número para ser igual a 0 significa que o próprio número ele é igual a 0. Então, se r é uma raiz, o conjugado de r também vai ser uma raiz. Agora, a gente sabe do slide anterior que 1 sobre r vai ser uma raiz. Pelo fato do r ser uma raiz, o inverso do r, que é 1 sobre r, é uma raiz. E como o r conjugado é uma raiz do mesmo slide anterior, então o 1 sobre o conjugado do r também vai ser uma raiz. Então nós temos essas 4 raízes, só que a gente precisa analisar se elas são distintas, se existe alguém que é igual a outra e assim por diante. Bom, nós já sabemos que o r ele é diferente do conjugado de r, porque se esses dois números aqui fossem iguais, eles têm a mesma parte real, né? Mas a parte imaginária deles, ó, é diferente. Aqui é mais b e aqui é menos b. Se o b fosse igual ao menos b, então o b seria igual a 0, mas o b é diferente de 0. Então esses dois números aqui, de fato, eles são distintos. Agora, por que o r ele não pode ser, por exemplo, igual ao 1 sobre r? Se o r fosse igual a 1 sobre r, então o módulo de r seria igual ao módulo de 1 sobre r, só que o módulo de 1 sobre r é 1 sobre o módulo de r, ou seja, o módulo de r ao quadrado seria igual a 1,
E como o módulo de R é um número positivo, número real positivo, então o módulo de R só poderia ser igual a 1, mas, por hipótese, ó, o módulo de R não pode ser igual a 1. A gente também não poderia ter o conjugado de R igual a 1 sobre o R, por exemplo, que a gente poderia aplicar novamente o módulo dos dois lados, né? Daí a gente ia chegar nessa mesma equação aqui, em que o módulo de R seria igual a 1. Então, esses números aqui, ó, eles são distintos 2 a 2. E o que nos diz o item 1? Nos diz que a equação admite 4 raízes distintas, sendo todas não reais. Verdade, né? Cada uma dessas raízes aqui são distintas, duas ou duas, como a gente viu, e todas elas são números complexos puros, né? Isso aqui, por exemplo, não pode ser um número real, né? Porque se isso daqui for um número real, se for um A, se for um X pertencente aos reais, então o R seria igual a 1 sobre X, que também seria real, né? Porque 1 sobre X é um número real. O 1 sobre o conjugado de R, ele também não pode ser um número real, porque se ele for um número real, da mesma forma, se x for real, né? Então, a gente sabe que o conjugado de R é 1 sobre x e 1 sobre x é um número real. Então, todos esses números aqui são números distintos, 2 a 2, e são números complexos puros. Logo, o item 1 ele está correto. A equação admite 4 raízes distintas, sendo todas não reais. As raízes podem ser duplas? Não, né? A gente viu que são raízes distintas 2 a 2. Então a gente descarta número 2. Das 4 raízes, 2 podem ser reais. Não, também a gente já viu isso. Então a letra A vai ser a afirmativa que nós devemos marcar, porque ela que diz que apenas o item 1 é verdadeiro. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.